Nossa aula de hoje é sobre predicado, os tipos de predicados. Predicado é um elemento da função sintática, assim como tantos outros, que você pode dar uma conferida aqui nesse primeiro slide. Antes de partirmos para o termo do predicado, vamos relembrar o que é sujeito. Aqui neste canal há uma aula completa sobre o que é sujeito. Sujeito nada mais é do que um termo essencial da oração, que realiza ou que sofre a ação. E o predicado é tudo que você fala do sujeito, é a ação praticada por ele. O que é predicado propriamente dito? Quando separamos o sujeito, o restante é predicado. E numa oração sem sujeito, o que é predicado? Toda oração sem sujeito, ela completinha, é o predicado. Todo enunciado que possui verbo é chamado de oração. Isso aí você já sabe. A oração é dividida em termos e esses termos se classificam em termos integrantes, que são os complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva, os termos acessórios, que são o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, vocativo e aposto, e os termos essenciais, sujeito e predicado. Como estamos falando de predicado, que é um dos termos essenciais, então, o que é algo essencial? Algo que não pode faltar. Não esqueça de dar uma conferida na aula sobre sujeito que tem aqui neste canal. Vamos observar esta oração. Os estudantes estão felizes com a reforma da escola. Eu tenho termos essenciais da oração aqui. Tem o sujeito e predicado, tem uma oração completinha. E o sujeito é os estudantes. Quem está feliz com a reforma da escola? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito e todo o resto da oração é o predicado. Observe os tipos de predicado. Eles são classificados em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado nominal tem como núcleo um nome. Há somente um núcleo caracterizado por um nome, que é o substantivo ou adjetivo. E no predicado nominal, ele apresenta sempre um verbo de ligação. Veja o exemplo, o cão é feroz. É verbo de ligação, que é o verbo seu estar. Feroz é o núcleo do predicado. Como assim núcleo do predicado? Bom, eu separo o sujeito. Quem é que é feroz? O cão. Quando eu separo o sujeito, todo o resto é predicado. Como é que eu vou saber se é predicado nominal? Porque ele está acompanhado de um verbo de ligação. Para falar em predicado nominal, é importante se falar sobre o predicativo do sujeito. É sempre o núcleo do predicado nominal. Vamos ver a estrutura do predicado nominal. Sujeito, mais verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Observe esta oração. Alex é rico. Quem que é rico? Alex. Então, Alex é o sujeito. Qual o predicado desta oração? É todo o resto da frase. E qual é o resto da frase? É rico. E que tipo de predicado é esse? Nominal. Por quê? Porque está acompanhado de um verbo de ligação. Tá, dentro desse predicado, qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? É o verbo é ou a palavra rico? A palavra rico. Porque se eu disser Alex rico, eu entendo. Agora, se eu disser Alex é, você vai perguntar é o quê? Então, a palavra mais importante do predicado vai ser o núcleo do predicado. Simples assim. Você perceba que nestas aulas eu sempre trago várias definições e vou batendo naquela mesma tecla para que aquele assunto fique bem fixado na sua memória. Ainda sobre predicado nominal, é aquele que é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Tudo isso já foi dito aqui durante o início dessa aula, é apenas para fixar ainda melhor. Então, eu tenho este elevador está quebrado. Quem está quebrado? Ou o que está quebrado? Este elevador. Então, este é o sujeito da oração. O verbo, claro que é de ligação, estou me referindo a um predicado nominal, o verbo é o verbo está. E o predicativo do sujeito é a palavra quebrado. Minha bolsa é marrom. Nesta oração eu também tenho sujeito, verbo de ligação e tenho predicado.
E tenho também o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele acompanha o verbo de ligação, que é também a palavra mais importante do sujeito. Os suspeitos continuavam estranhos. Essas 3 orações servem de exemplos para você. Caso tenha dúvida, pare o vídeo e volte a tudo novamente. Bom, se eu te ajudei até aqui com essas explicações a respeito de predicado, eu peço que você deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos para predicado verbal. Quando o núcleo do predicado é um verbo ou uma locução verbal, acontece o predicado verbal. Opa, aqui entrou um termo novo, a locução verbal. Vamos relembrar o que é? É a união de 2 ou mais verbos, que é chamado de locução verbal. Veja, amanhã a mamãe vai fazer compras, então vai fazer é a locução verbal. Aqui eu trouxe tudo bem dividido, bem explicado, para que você não esqueça e fixe bem na sua memória. Locução verbal é igual a verbo auxiliar. E o que é verbo auxiliar? São os verbos ser ou estar, os verbos de ligação, mais o verbo principal. Então, numa construção com locução verbal, você vai observar que vem o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo principal vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Amanhã a mamãe vai fazer compras. Vai é um verbo auxiliar. Fazer é o verbo principal. Então, eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal. Então, eu tenho aqui um predicado verbal, composto por mamãe, né? Mamãe é o sujeito da oração e o restante é o predicado do sujeito. E esse predicado é um predicado verbal, composto por uma locução verbal. O trem apitou. Apitou é um verbo, portanto, aqui eu tenho um predicado verbal. Alex comprou muitos pães ontem. O sujeito é Alex. Predicado verbal é todo o resto da oração depois de Alex. Comprou muitos pães ontem é o predicado. E ele é classificado como predicado verbal, pois o seu núcleo é um verbo, comprou. Predicado verbo nominal. Este predicado é composto por um verbo e um nome. Então, já estudamos predicado nominal, predicado verbal, e agora, quando acontecer o predicado verbo nominal, que tem as duas coisas juntas, o verbo e o nome. Como é que eu vou perceber? Se ligue, apresenta 2 núcleos, o verbo e o nome, um verbo que indica uma ação, um nome que indica uma qualidade ou estado. Alex comeu o doce feliz. Então, qual foi a ação de Alex? Comeu o doce. E qual era a qualidade, o estado que Alex estava? Ele estava triste, chorando, sorrindo? Ele estava feliz. Então, você vai observar que tem 2 núcleos, o verbo e o nome. Aqui o verbo é comeu, não é? E eu tenho aqui um verbo que indica uma ação, um nome que indica uma qualidade do sujeito, que é feliz. O predicativo, o verbo nominal, pode ocorrer tanto com verbos intransitivos quanto com verbos intransitivos, ou vice-versa. Neste canal também tem uma aula sobre transitividade verbal, vale a pena você conferir. Quando o verbo for transitivo, se possuir um complemento, é lógico, vamos ter o objeto direto ou objeto indireto. O que vai distinguir se é objeto direto ou indireto é a presença ou ausência da preposição. O predicativo também pode referir-se ao objeto. Nesse caso, chamamos de predicativo do objeto. Neste canal também temos uma aula completa sobre preposição. Se você assistir-la, jamais você vai esquecer quais são as principais preposições cobradas, inclusive em concurso da Polícia Militar. Temos também uma aula sobre objeto direto e objeto indireto. Então, observe esta oração. A notícia deixou todos atônitos. Eu tenho o sujeito da oração, que é a notícia.
verbo transitivo deixou, o objeto todos e o predicativo do objeto atônitos, que é uma qualidade que todos se encontravam, né, ou ficaram depois da notícia. E aqui nós temos um exercício, coisinha rápida para você fixar melhor o assunto. Em qual das orações abaixo temos um predicado nominal? Sofia chegou cansada ao trabalho. Joana e Felipe caminharam muito hoje. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Alan continua atencioso. Qual que você acha que é a resposta? A letra E me parece a questão mais correta. Não só parece como é, pois Alan continua atencioso comigo é o mesmo que eu ter dito Alan é atencioso comigo ou Alan está atencioso comigo. Como eu posso substituir tanto o é como o está, são verbos de ligação. Observe aqui a alternativa correta. Alan continua atencioso comigo. O predicado nominal, que indica estado ou qualidade de algo, é formado por um verbo de ligação, como nós já aprendemos no início dessa aula. E o predicativo do sujeito, tendo sempre um nome como núcleo. Na oração acima temos sujeito da oração Alan, predicado nominal continua atencioso comigo, núcleo do predicado atencioso, verbo de ligação continua e o predicativo do sujeito atencioso. A nossa aula termina por aqui e até a próxima.